bem-vindos a mais uma celebração. Nós estamos muito animados com o nosso ano da celebração. Iniciou já agora com a nossa primeira mensagem semana passada, falando sobre o ano que nós vamos ter, como desenvolver o espírito de celebração. Ano passado nós tivemos o ano da libertação, onde trabalhamos a questão de deixar muitas coisas para trás e ser libertos de coisas que nos prendem, para então esse ano nós desenvolvermos um espírito de celebração. E hoje estamos iniciando a nova série de mensagens Desapega. Ai, gente, vocês estão muito celebrativos, meu Deus do céu! Estamos iniciando hoje nossa nova série de mensagens Desapega. Agora sim, isso aí, muito bem. Então nós vamos falar nesse janeiro e fevereiro sobre alguns assuntos importantes, alguns comportamentos, algumas coisas que muitas vezes nos prendem e nos impedem de ter um espírito de celebração. Quem sabe no seu caso aí é vergonha, timidez, não sei o que pode estar impedindo você de celebrar, de manifestar a sua alegria em Deus. Ou quem sabe você não se sente alegre porque algo está prendendo a sua vida. Então nós vamos, durante esses 2 meses, falar sobre algumas coisas que nós temos que nos desapegar. Comportamentos, situações, pessoas, coisas então que nos impedem. E vocês viram aqui que nossa representação da série são caixas. Quem já passou por mudança sabe que muitas vezes mudança é algo desgastante, algo cansativo, mas necessário. Então as caixas estão aí para simbolizar as coisas que nós precisamos deixar para trás, mudar, quem sabe abandonar, jogar até no lixo, coisas que precisam ser alteradas. E hoje o nosso primeiro tema que nós vamos falar um pouco é sobre desapegar da imaturidade. Eu trouxe aqui uma chupeta bem grande para simbolizar aquilo que nós vamos ter que deixar para trás nesse ano. Esse tamanho para vocês verem, vou puxar. Nós vamos ter que deixar para trás as nossas chupetas, os nossos mimimis, aquelas coisas que são infantis em nossa vida espiritual, emocional e acabam nos distraindo, atenção, distraindo daquilo que Deus tem para nós. Então, o que é imaturidade? Imaturidade é quando uma pessoa tem certos comportamentos que para seu tempo de caminhada não cabem mais, são impróprios. A gente pode observar, por exemplo, o desenvolvimento saudável de uma criança. Quem tem filhos já passou por essa experiência, que quando a criança vai crescendo, mês a mês, nós temos que observar os marcos de desenvolvimento da criança. Então, em determinado mês, a criança tem que virar, em determinado mês, a criança tem que conseguir sentar, depois ela tem que conseguir gatinhar, tem que conseguir falar, são os marcos de desenvolvimento. Então a gente tem que observar isso para ver se a criança está se desenvolvendo de uma forma saudável. Caso ela tenha ausência ou atraso em algum desses marcos de desenvolvimento, é necessário que a gente faça uma avaliação dessa criança para então encontrar e identificar se existe algum problema e daí intervir da melhor forma para que a gente possa ajudar essa criança a se desenvolver, estimular, para ela atingir o máximo do seu potencial, no seu crescimento, quem sabe dentro da sua limitação, porque algumas crianças têm marcos de desenvolvimento atrasados porque tem alguma limitação, mas ela, com intervenção, com estímulo, ela pode atingir o máximo que ela pode. A partir daí a gente incentivar e estimular da maneira correta. Então, uma criança saudável, ela tem marcos e ela se desenvolve a partir, então, de um quadro que a gente observa. E uma das palavras muito fortes quando a gente fala de maturidade, de desenvolvimento, é independência. Se espera que ao longo do nosso desenvolvimento humano, à medida que o tempo vai passando, a gente vai se tornando cada vez mais independente, no sentido de conseguir fazer as coisas sozinho, de realizar as coisas sozinho, resolver seus problemas de uma forma saudável sozinho, o se virar, que a gente diz. Esse é o objetivo, nós temos que caminhar para a independência. Uma criança, ela também é estimulada para cada vez mais se tornar independente. Na nossa vida com Deus também se espera que a gente viva um processo de amadurecimento. E se nós formos observar um pouco sobre tanto nossa vida, nosso desenvolvimento natural humano, como nosso desenvolvimento espiritual, ele possui 3 etapas. A primeira etapa, você tem sua guia, você pode marcar também, não são os pontos ainda, mas a primeira etapa que nós vivemos na nossa vida espiritual é dependência.
Quando nós precisamos que alguém nos alimente espiritualmente, venha nos prover palavra, venha cuidar de nós. Precisa de uma pessoa para mostrar seus erros, porque você veio de um ambiente, quem sabe, do mundo, de carnalidade, você nem observa quando se faz uma coisa errada. Você te abre lá de falar palavrão e de repente no meio da igreja lá tu vai dar um testemunho e solta um palavrão. Tu nem percebe, porque era normal para você, era hábito. E daí vem um irmão e Cristo fala: ó irmão, esse hábito tem que deixar para trás, não cabe mais para a tua nova vida. Nós também somos dependentes quando nós precisamos de ajuda para resolver conflitos. Na fase da dependência, a gente precisa de pessoas para direcionar nossas decisões, porque a gente não conhece ainda o padrão bíblico, os princípios espirituais para se tomar decisões. E os sentimentos que são bem presentes nessa fase é o egoísmo, o orgulho, o vitimismo, né? Dificuldade para mudança, resistência, às vezes é o desequilíbrio muito radical, né? A gente fala da paixão que a pessoa sente no início, que é muito boa, que deve ser mantida, a paixão, o amor por Deus, mas às vezes essa paixão com falta de equilíbrio leva a pessoa a agir de uma forma que não seria a mais adequada. Então é um período onde a pessoa é dependente, ela é instável. Depois a pessoa passa por uma fase de interdependência. É aquela: eu preciso de você e você precisa de mim, e nós vamos caminhando juntos e nós vamos crescendo juntos. É uma fase que eu já consigo me alimentar sozinho espiritualmente. Eu tenho alguém que vai me orientar quais são as fontes, da onde eu devo buscar. Eu já consigo ler a Bíblia e consigo interpretar várias coisas lá dentro para mim. Eu tenho uma orientação, mas eu já consigo fazer meu devocional, consigo entender a palavra de Deus. Eu consigo identificar quais são as áreas que eu preciso crescer e eu busco conselho para crescer nessas áreas. Nessa fase eu ainda preciso de uma supervisão para que eu me mantenha firme, porque é uma fase onde existe muito desequilíbrio emocional, muita instabilidade. Às vezes vem as tentações, vem as provações, se sente fraco, precisa de alguém para dar suporte. Preciso de alguém ainda para ajudar a tomar direção, uma palavra para resolver questões. E ainda tem dificuldade de discernir entre o que é certo e errado, ainda está caminhando, transicionando nesse campo. Então, um sentimento em desenvolvimento nessa fase é uma pessoa com o coração arrependido, mais humilde, buscando mais equilíbrio, mais quebrantado. Então, essa fase da interdependência. E daí, por último, é a fase da independência. É quando eu já encontrei estabilidade e equilíbrio espiritual, eu conheço os princípios e os limites de Deus para mim, da palavra de Deus, e eu sei administrá-los por conta própria. Eu não preciso de alguém o tempo todo fiscalizando se eu estou seguindo o padrão bíblico. Se eu estou fazendo meu devocional, se eu estou orando, se eu estou jejuando, se eu conheço a Bíblia, se no meu relacionamento eu tenho sido santo, porque eu já consigo andar pelas minhas próprias pernas e já tenho uma certa independência espiritual. Eu sei me submeter e sei liderar. Então eu pensei, a independência é não ter líder. Não. Um dos problemas hoje da sociedade é que aquilo que nós falamos de liberdade. Você pega libertinagem ao invés de liberdade. Pelo contrário, uma pessoa independente, uma pessoa que cresceu, amadureceu, ela não tem problema em se submeter aonde ela tem que se submeter. As autoridades da cidade, as autoridades do seu trabalho, ela sabe lidar bem com as autoridades. E ela também sabe liderar. Ela sabe liderar bem sua casa, liderar bem aqueles que estão próximos. Se tem uma função de liderança na empresa, consegue liderar dentro dos princípios de Deus. É uma pessoa que assume os seus erros e consegue um caminho para corrigir eles, já sabe o que deve fazer. É uma pessoa que consegue discernir quando algo que está acontecendo na sua vida vem do diabo, é algo que é produzido pela carne, é algo de Deus. É uma pessoa que ela já está exercitada no discernimento, ela já consegue identificar da onde que vem. É uma pessoa que tem conhecimento, sabedoria necessária para aplicar no momento certo, da forma certa, e ela sabe solicitar conselho na hora certa e consegue discernir como aplicar esses conselhos. E principalmente é uma pessoa que está pronta para frutificar. Então, o que se espera, por exemplo, na nossa vida, nosso segmento normal da vida humana? A criança cresce, ela vai se tornar independente, depois de um tempo ela vai para o casamento, e quando ela chega na vida adulta, ela então tem o potencial também de ter filhos. Ela frutifica, ela consegue se estender, ela sai da sua família para ela formar sua família, ela chegou à sua maturidade. Né? Então, na vida espiritual não é assim. Quando uma pessoa chega à maturidade espiritual, ela começa a frutificar, consegue reproduzir nas outras pessoas o que ela aprendeu. E ela consegue transmitir isso para que outras pessoas também comecem a viver como ela tem aprendido a viver. Então, claro, para esclarecer aqui, como corpo de Cristo, todos nós somos interdependentes. É aquela musiquinha, eu preciso de você precisa de mim. Nós somos interdependentes como corpo. Para nós sermos um corpo, nós temos que estar juntos, né? Um nariz solto por aí é um membro
juntado, não é corpo. Ele é corpo quando ele está junto com os outros membros. Nós somos interdependentes, mas na nossa caminhada particular, individual, o desejo de Deus para nós é que a gente venha encontrar maturidade, uma independência no sentido de conseguir permanecer firme em Cristo, conseguir tomar suas decisões, ter conhecimento da palavra de Deus e o mais importante, chegar ao nosso alvo que é se tornar parecido com Jesus. Esse é o padrão de Deus para nós. Então, independente da etapa que você esteja, hoje nós queremos incentivar você a avançar e amadurecer na sua caminhada, não parar. Porque o que é imaturidade? Imaturidade é quando eu estaciono em qualquer uma dessas etapas. Né? Eu não posso chegar e dizer para o meu filho Benjamin que ele é imaturo se ele está brincando de carrinho. Porque se espera da fase dele que ele brinque de carrinho. Agora, se o Benjamin chegar lá com 30 anos e ainda estiver brincando de carrinho, ele está imaturo, ele está fora do padrão do seu desenvolvimento. Então, para mim, se na minha etapa eu sou novo na fé e ainda sou bem dependente, preciso muito de alguém, amém. A sua maturidade ali, você está caminhando, está desenvolvendo, está ótimo. Continue, não pare. Agora, se você já tem um tempo de caminhada cristã e já deveria ter alguns marcos de desenvolvimento, que já deveria estar mostrando, aparecendo em você, você está sendo imaturo. E Deus então quer nos convidar a crescer, a continuar amadurecendo. Então, hoje, um texto que encaixa muito com o que nós queremos falar está em Hebreus. Se você tem sua Bíblia, pode abrir. Hebreus 5. E hoje o nosso desejo é que a gente deixe a nossa chupeta, a nossa imaturidade para trás. Vou colocar aqui na caixa. Em nome de Jesus, já vamos deixá-las para trás, né? Já ficou aí a chupeta. E nós vamos ver então o que o autor de Hebreus fala aos Hebreus. Olha só, temos muito o que dizer a respeito desse assunto, mas porque vocês custam a entender as coisas, é difícil explicá-las. Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam que alguém lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. E quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou errado. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. Então, para a gente situar um pouquinho o livro de Hebreus aqui, nós não sabemos quem é o autor, ele não se identifica nessa carta. Alguns dizem que é Paulo, hoje já não se fala mais em Paulo, fala em Barnabé e outros nomes, mas não diz quem é. Mas ele está preocupado com esse povo, com os hebreus. Alguma postura esses hebreus têm que tomar. E esse é um dos livros mais ricos para a gente entender o Antigo Testamento. Ele traz uma reflexão bem profunda apontando sobre quem era Jesus desde o Antigo Testamento. E esse livro, quando ele foi escrito, era uma carta dirigida a cristãos que estavam correndo o risco de abandonar a fé em Jesus. Eles estavam desanimados e alguns haviam abandonado o costume de participar dos cultos semanais. Tanto que é de lá aquele texto que diz: irmãos, não abandone o costume de frequentar as nossas reuniões, as nossas celebrações, o nosso jeito de falar. Então, alguns estavam desanimando, abandonando, já não tinham como prioridade. Essas pessoas, elas pareciam ser judeus que tinham se convertido à fé cristã, mas possivelmente por causa da perseguição, das dificuldades de viver essa fé, eles estavam pensando em voltar à antiga religião judaica deles. Então o autor vem e condena essa atitude deles e diz para eles que se eles fizerem isso, eles vão estar se tornando inimigos de Cristo. E como o autor percebe que eles ainda não negaram Jesus, ele aproveita então para animar esse pessoal, corrigir e dizer: ó, gente, não vamos parar, vamos lá, vocês estão no caminho certo, é isso aí, vamos continuar. Então, nesse trecho que nós lemos, o autor identifica um problema muito sério naqueles cristãos: a imaturidade. E baseado nesse texto, nós vamos ver 3 pontos que nós precisamos desenvolver na nossa caminhada para que a gente possa continuar amadurecendo e não se torne igual aos hebreus. Primeiro, pronto para novos sabores. Pode colocar aí na sua guia. Pronto para novos sabores. A gente viu ali nesse texto que o autor falou que eles custavam entender, que era difícil lidar com eles. Sabe aquela pessoa difícil? Meu Deus, tu não entende nunca. Eu já estou cansada de falar isso, mas vou falar de novo. Né? O autor já estava assim: vocês já deveriam estar comendo alimento sólido, mas vamos lá para o leite. Se tem que ser leite, então vamos voltar para o leite. Mas o pessoal, né, estão atrasados. Então já tinha passado o tempo deles crescerem. E ele identifica que eles precisavam então de um outro tipo de alimento. O leite já não fazia mais parte da fase que eles estavam vivendo.
aqui alguns motivos que nos levam a permanecer no leite, a precisar ainda do leitinho. O leitinho são os primeiros princípios da fé. Se você ler a continuação de Hebreus, ali vai falar sobre a instrução, sobre conversão, batismo, imposição de mãos, sobre as cerimônias, como funcionava. O ABC da fé, podemos dizer, aplicar ainda mais o nosso devocional, a oração, o jejum, a importância de ter uma vida santa, são as coisas básicas. O autor ele queria explorar vários assuntos a respeito de Deus, sobre a palavra de Deus, e ele se vê travado e dizer, gente, vamos fazer o devocional. Não é assim a nossa caminhada? A gente tem que sempre aprender um monte de coisa grandiosa, mas a gente erra no ABC, no orar diariamente. Então, ele diz que a primeira coisa, que é um dos motivos que leva a pessoa a permanecer no leite, é que a gente desaprende e daí precisa ensinar de novo. Então, se uma pessoa não pratica o que aprende, ela esquece. E é preciso que ensine novamente a mesma coisa, tem que repetir. Se você já fez algum curso de línguas, inglês, sei lá, ou algum curso de culinária, diversos cursos tem por aí, instrumento musical, e você fez e hoje, sei lá, faz uns 5, 6 anos que você não toca mais o instrumento, não fala mais aquela língua, tu não desaprendeu as coisas que você aprendeu lá? Teria que recapitular tudo. Ninguém continua da onde parou. Essa é uma ideia que a gente, errada que a gente tem. Por exemplo, eu estou caminhando com Jesus, estou lá, firme e forte, e eu, sei lá, parei aqui, e eu acho que porque eu estacionei aqui, dei uma esfriada na fé, por uns meses ou alguns anos me afastei de Jesus, já não sou o que era antes, eu acho que quando eu voltar para Jesus eu vou continuar daqui em diante. Não, vai voltar lá do início, ABC, oração, devocional, jejum, ir na igreja, participar do pequeno grupo para praticar comunhão, vai voltar lá, porque quem para, retrocede, não fica parado lá no estava, entende? Então o autor diz assim, vocês desaprenderam, tem que aprender tudo de novo. Outro motivo que nos faz permanecer no leite é a resistência. Né? A gente tem resistência com o novo. O Natanael está naquela fase, ele está com 6 meses, onde ele não fica mais só no leite. Ele começa a fase da introdução alimentar. Então esse texto tem tudo a ver com a minha realidade diária. Eu estou lá na luta com o Natanael, porque eu fiz batatinha para ele, não quer, fiz cenoura, não quer, fiz abóbora, não quer, fiz lentilha, não quer, vou dar um churrasco para ver se come uma vez, e ele não quer, ele rejeita, ele faz ânsia, ele só quer banana. É a única coisa que ele aceita. O Benjamin aceitava de tudo, foi muito tranquilo a fase da introdução alimentar. Mas o Natanael é resistente. Ele não quer experimentar novos sabores, ele faz cara feia para aquilo. E o que eu tenho que fazer como mãe? Insistir. Ele tem o tempo dele, mas eu não posso desanimar, eu tenho que continuar insistindo. Então, muitas vezes nós ainda estamos no leitinho porque nós somos resistentes, nós temos medo, nós estranhamos as coisas novas. Vota para o pastor, para os líderes que ficam deixando esse cabelo crescer, aqueles loucos dos jovens que andam pé descalço pela cidade. Isso é para eles. Isso é uma coisa assim, eu sou aquela espiritualidade mais leve, aquela de domingo na igreja. Não quero ir tão profundo, então eu preciso ter uma resistência, eu me sinto insegura, eu gosto do que é confortável, do que eu estou acostumada a vida inteira. Então, às vezes, até tem uma visão errada a respeito de si mesmo, acho que não está pronto para isso. Isso não é para ti, você não tem capacidade para administrar esse novo mundo sobrenatural. Quando a Bíblia fala, busque os dons espirituais, dom de línguas, busque o dom de cura, não, isso é muito para mim. Eu estou feliz vindo na igreja. Eu tenho uma visão errada a respeito de mim mesmo, que eu não tenho potencial ou que quem sabe disso não é para mim. Então eu crio uma resistência. E outra questão também que nos faz permanecer no leito é a birra. Quando nós precisamos ser corrigidos, tem dificuldade para engolir as coisas. O Natanael, quando ele não quer, as coisas, ele fica fazendo ânsia, ele vomitando tudo para fora e diz, eu não vou. Então eu vou lá e amasso mais um pouquinho, bem se sabe a textura, a consistência. Tem que moer aquilo bem pequenininho para ver se ele sabe que consegue engolir. Sabe aqueles irmãos que tu tem que chegar e falar com todo jeitinho, porque senão ele vai se ofender. Né? Você chega e tu lê o versículo, tu tem que, não pode ler o versículo na íntegra, de preferência parafraseia ele antes, porque ele vai se ofender com a verdade. Ele é um mimizento. Nós somos assim, tá? Tô falando de nós todos. Existem áreas da nossa vida muitas vezes que nós somos mimizentos. Nós fizemos birra, não quero, não quero, não quero. É diferente, é novo, é estranho. Não toque em mim, não me muda, não faz isso pra mim, eu quero continuar na minha infância espiritual. Então eu faço birra. E Paulo teve esse problema com os irmãos de Corinto. Olha o que ele escreveu lá. Na verdade, irmãos,
Eu não pude falar com vocês como costumo fazer com pessoas que têm o Espírito de Deus. Meu, pensa só. Eu não pude falar com vocês como crentes. Já pensou alguém chegar e falar para você? O básico é você ter o Espírito de Deus. Paulo já começa detonando. Tive de falar com vocês como se fossem pessoas do mundo, como se fossem crianças na fé cristã. Tive que alimentá-los com leite e não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso. Olha, a palavra pronto é muito forte nesses textos. E ainda não estão prontos, porque vivem como se fossem pessoas desse mundo. Quando existem ciumeiras e brigas entre vocês, será que isso não prova que vocês são pessoas desse mundo e fazem o que todos fazem? Se a nossa vida não tem nada de diferente das pessoas lá do mundo, se nós também temos problema com ciumeira, com briga, com intriga, com diz-que-diz, com o irmão que não me cumprimentou, que papapá, passou na rua e não me viu, entrou na igreja e não deu oi pra mim. Se eu ainda estou nessas coisinhas, será que eu não tenho um comportamento igual a pessoa lá do mundo? As pessoas acham estranho aqui na igreja, até as pessoas de fora, quando acontece alguma fala por aí, surge na nuvem, flutuando, alguma coisa que aconteceu, a gente tem o costume aqui de praticar a Bíblia, a gente vai lá e resolve. A gente chega, irmão, o que aconteceu? Isso. Tá, beleza, então pede perdão, se desculpa, amém. As pessoas têm medo disso. Resolver conflito não, eu estou acostumada a falar dos outros, fofocar, mas não vou resolver conflito. Né? E daí a hora que alguém chega, vamos colocar as coisas, né, nas claras, porque o objetivo disso não é dizer, tu errou. O objetivo disso é para que o relacionamento se torne restaurado novamente. Que se tem uma visão boa de ambas as partes, que a amizade volta. O objetivo não é apontar erros, mas para corrigir eles tem que apontar. Tem que dizer onde a pessoa errou. De ambas as partes. Então as pessoas estão acostumadas que lá no mundo não se resolve o conflito. Chega dentro da igreja, eu não gosto dessas coisas, eu sou uma pessoa de paz. Mas quem diz que paz é esconder, que é abafar? Paz é trazer para fora. Paz é fazer os relacionamentos voltarem a existir. Que tipo de paz é essa que você não fala nada, mas não consegue olhar para outra pessoa? Isso não é paz. Paz é quando algo está resolvido e eu consigo abraçar, cumprimentar, orar, abençoar aquela pessoa, independente de tão terrível que ela deve ter agido comigo ano passado. Então esse é o objetivo. Quando nós estamos amadurecendo, nós temos que estar prontos para sermos corrigidos. Para amadurecer é necessário estar pronto para encarar o novo. Aquilo que não era habitual para você, era estranho. Se antes era normal falar dos outros e ninguém fazia nada, agora você tem que se acostumar que alguém falou uma coisa, todo mundo senta numa roda e esclarece. Se antes era natural você fazer o que tu quisesse e ninguém chegava e pedia para você sobre a tua vida, como você anda, agora você tem que acostumar. Isso participa do corpo, de uma família. Isso é importante, nós entramos numa igreja, nós estamos participando de uma família, não de um clube. Aí se importa, se você não veio, a gente quer saber por que você não veio. Não porque tem que bater ponto aqui, mas porque nós somos uma família. Não é assim quando a mãe está em casa e o filho demora para chegar ou não chega. Liga para todo mundo, para todos os amigos, todos os líderes do clube e faz. Aonde está meu filho? É um desespero. Nós aqui somos uma família, é isso que nós estamos tentando desenvolver uns nos outros. Eu me sinto responsável por você. Onde você está? O que você está fazendo? Você está precisando de ajuda? Caim, quando matou Abel, Deus chegou para Caim e disse: Caim, onde está o teu irmão? Dando uma chance para Caim se explicar. E daí Caim falou: por acaso eu sou responsável pelo irmão agora? Tem que ficar cuidando dele, vai? Fugindo, porque tinha acabado de matar o irmão dele. Então esse comportamento é um comportamento de quem não se importa, um comportamento de quem está longe, que está afastado do corpo. Nós sim nos importamos e queremos andar junto. Segundo ponto para nós caminharmos em direção à maturidade: equilibre a dieta. Nem fale em dieta. Vamos pensar em dieta, sei lá, vários tipos de alimentos. Não dieta igual que não pode comer, sabe? É só comer nas quantias certas. Presta atenção na mensagem, esquece que amanhã segunda-feira é dia de começar a dieta. Olha só, o texto que nós estudamos fala assim: porém a comida dos adultos é sólida, pois eles pela prática sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. Maturidade vem com a prática. Não vou amadurecer só com conhecimento, eu preciso praticá-lo. Para amadurecer, você precisa praticar o que você aprendeu. Como na faculdade tem a parte teórica e depois tem a parte prática. Ou você iria num médico que só fez lá a medicina, só a parte teórica, e ele diz: hoje é minha primeira cirurgia. Deita aí que eu vou botar em prática o que eu aprendi. Não, ele tem que praticar sob a supervisão de várias pessoas antes. Ele tem que ser supervisionado, ser visto,
aí você vai confiar nele, porque ele já tem prática. Né? Ele não está só no teórico. E para nós amadurecermos é da mesma forma. Eu aprendo, eu retenho a palavra de Deus, que eu aprendo aqui no domingo, no pequeno grupo, através de uma pregação que eu ouço, um livro que eu leio. Na história tem ótimos livros para você amadurecer conhecimento, né? Não propaganda já. Mas eu preciso praticar. Existe um perigo muito sério no conhecimento em si mesmo, só o conhecimento. Ele pode ser muito perigoso. Por isso, toda vez que nós vamos conhecendo mais da Bíblia, da Palavra de Deus, vamos vindo na celebração todo domingo. E olha, não é para tu fugir daqui, né? Porque você tem que continuar. Mas cada vez que tu ouve, tu está mais responsável pelo que tu ouviu. Tem que dizer, eu não vou ler a Bíblia, porque quanto mais eu vou saber, mais Deus vai me cobrar. Né? Não vou na igreja, porque mais eu vou... Mas eu tenho que continuar. Então, quanto mais eu ouço e aprendo, mais eu me torno responsável por colocar aquilo em prática. Então, o conhecimento em si é muito perigoso. Por isso, nós temos que acrescentar algumas coisas ao conhecimento. Primeiro, precisamos acrescentar discernimento. Quando você aprende algo, você precisa, além do conhecimento, desenvolver discernimento, que é saber quando aplicar aquele conhecimento. Né? A gente pode aprender vários princípios, mas tem a hora certa de aplicar eles. Quando a Bíblia fala lá em Eclesiastes, há tempo de plantar e há tempo de colher, há tempo de abraçar, há tempo de se afastar. Daí tu se afasta na hora errada, abraça na hora errada. Né? Então não basta saber as coisas que nós temos que fazer, nós temos que saber como e quando e com quem colocá-las em prática. Isso é discernimento. E nesse processo a gente tem que se permitir ser supervisionado. É como se nós fosse fazer o nosso estágio. Nós aprendemos a teoria, agora nós vamos para a nossa prática diária, lá no pequeno grupo, no discipulado, com um líder próximo de mim, ele vai observar se eu estou conseguindo aplicar, estou fazendo o estágio daquilo que eu aprendi. Sinais de perigo, quando nós só temos conhecimento e não temos discernimento. O conhecimento permanece só teórico. É uma pessoa que é uma Bíblia ambulante. Ou ela tem palavra para tudo. É a conselheira, só não resolve o problema dela. Sabe o que todo mundo tem que fazer. Ela se torna teórica. Uma pessoa, um grupo, torna-se minha exclusiva fonte de conhecimento. Ah, mas eu amo aquele pregador. Ele se torna quase Jesus encarnado na Terra. Eu tenho uma sede de conhecimento daquela pessoa, daquele grupo. Outra questão sem discernimento é quando se usa o conhecimento para autoproteção. Quando você distorce a palavra de Deus e aplica ela de forma errada para se proteger, para esconder seus erros, para encontrar o erro dos outros. Vou te falar uma frase bem típica que todo mundo usa no mundo, e é bíblica, e eles gostam de usar para escrever. Não se pode julgar ninguém, só Deus me julga. Como diz o Edson, mas tu não tem medo disso? É pior ainda, Deus vai julgar na íntegra as tuas motivações. Então, está usando um versículo no contexto errado. Sim, nós temos que julgar. O que estamos fazendo aqui se a gente não pode dizer o que é certo e o que é errado? Então, nós precisamos desenvolver o discernimento para aplicar o conhecimento, senão nós vamos virar um típico fariseu. Fariseu é aquele cristão da época de Jesus que sabia de tudo, tinha a Bíblia revelada lá, as Escrituras, sabia tudo de como seria o Messias, como seria Jesus, sabia mais que o povo, nossa, tinha todas as profecias que pertenciam a eles. Mas na hora que Jesus veio, eles não quiseram conhecer Jesus. O povo, que não tinha conhecimento, que era ignorante, não sabia nada das Escrituras, reconhecia Jesus como Salvador, e os fariseus, que tinham todo o conhecimento, não reconheceram Jesus, negaram Jesus. Então, o fariseu, cheio de conhecimento, mas fraco em prática, em discernimento, em aplicar lá no dia a dia, nos relacionamentos, no trabalho, na administração do seu tempo, das suas finanças. E também temos que acrescentar ao conhecimento o amor. Conhecimento deve ser equilibrado com amor. Olha esses textos aqui de 1 Coríntios. Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Então olha o que Paulo está falando. Eu posso saber tudo, mas não adianta nada se eu não amar. O meu conhecimento tem que estar a serviço do amor, para eu poder amar melhor. Olha em 1 Coríntios, porém esse tipo de conhecimento enche a pessoa de orgulho, mas o amor nos faz progredir na fé. O que nos faz crescer, amadurecer é o amor. O conhecimento somado a discernimento e ao amor. E assim nós vamos poder continuar crescendo. Sinais de perigo a respeito do conhecimento sem amor é quando o conhecimento leva à intolerância em relação ao próximo, trata as outras pessoas como ignorantes. Ah, ele não sabe tanto de Bíblia igual eu.
você se tornou orgulhoso. Ou quando você usa aquele conhecimento para competir com as outras pessoas, para mostrar quem sabe mais, para tentar disputar um lugar. Quando usa aquele conhecimento para se autoafirmar, não tem nada a ver em fazer as outras pessoas serem edificadas ou crescer, é para mostrar que ele sabe mesmo. Então o conhecimento é usado sem amor, sem pensar no próximo. Às vezes, quando estamos perto das pessoas, a gente tem que se fazer ignorante. Por que constranger a pessoa com o teu conhecimento? Não tem porquê. Às vezes, para amar as pessoas, que quando você me faz de tudo para ganhar todos. Eu chego perto do irmão, não tenho muito conhecimento de Bíblia, eu simplifico minhas palavras. Eu não fico puxando lá do grego, do hebraico, nada. Eu chego e falo, é isso aí, Jesus te ama, eu amo você também, vamos lá comer um X junto. E ele vai aprender na prática aquilo que você usa um monte de palavra para falar. E ele vai entender e praticar melhor do que você fazer lá um testamento novo para a pessoa entender o que é amor. Né? Então nós temos que nos preocupar se nosso conhecimento está vazio de frutos. E terceiro e último, compartilhe o lanche. Todo mundo gostou, né? Depois da celebração, convida o irmão para um lanche, já pratica a palavra. Então, finalizando ali o que nós vimos no texto de Hebreus. Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres. Então, observe, tempo e mestre são duas palavras-chave aqui nesse trecho. Você amadureceu quando já pode compartilhar o que aprendeu. Você já está apto pela tua vida, pelo teu testemunho. Então a questão do tempo aqui nesse texto, maturidade, ele não é só resultado de conhecimento. Tem gente com a cabeça desse tamanho andando por aí, mas não sabe se relacionar com os outros. Não olha o irmão, não abraça o irmão, não, sei lá, perdoa o irmão, compete com o irmão, tem ciúme do irmão, a cabeça desse tamanho, mas o coração pequenininho. Então o conhecimento, a maturidade, ela não é só questão de conhecimento, ela também é resultado de tempo, porque o tempo cria um espaço, uma condição necessária para você aplicar o que você aprendeu, para você desenvolver aquilo que você aprendeu. Então, precisa de conhecimento? Precisa, mas nós precisamos do tempo para aplicar ele, para desenvolver ele no tempo certo. E também, a questão que nós temos que cuidar aqui é quando o autor fala que eles já deviam ser mestres. Mestre no sentido de já poder compartilhar. Você já devia estar ensinando o que você aprendeu. Olha quanto tempo você está na igreja, olha quanto tempo você anda com Jesus. Toda a tua família já sabe que você é cristão há um bom tempo, você nunca compartilha uma palavra, nunca faz uma oração na mesa, nunca demonstra a tua fé em Jesus, nunca celebra Jesus em público. Você já devia ser mestre, devia estar compartilhando aquilo que você aprendeu. Não mestre na condição de ter uma função, um cargo na igreja, mas eu encarnar que eu preciso compartilhar e repartir aquilo que eu já recebi. Então, o nosso objetivo é nós chegarmos à vida adulta na fé. O que é a vida adulta na fé? Se tornar parecido com Jesus. E qual que é o ápice da adultice, da maturidade? Qual é o ápice? Quando você chegou a ser maduro. É quando você começa a servir os outros. É quando você se abaixa lá e lava os pés dos irmãos. Que no contexto de Jesus era um sinal de humildade. Quando as pessoas chegavam da rua, lá andavam com suas sandálias na poeira, tinha um monte de contaminação, e daí o dono da casa pegava e lavava os pés da pessoa que chegava à casa, e era algo humilhante. Às vezes o dono não fazia isso, tinha escravos, tinha outras pessoas que faziam isso para ele. Hoje nós temos muitas outras coisas que são questões de humildade, de se colocar à disposição do próximo, de você abrir mão de você, abrir mão do teu lugar, do teu conhecimento, daquilo que tu sabe, daquilo que você é, daquilo que você já adquiriu para servir o próximo. Então, se você quer saber se você chegou à maturidade, você está caminhando, é quanto você tem que avaliar a tua vida de serviço. Jesus era tão maduro, estava tão completo, que o último ato dele foi entregar a vida dele para nós. Foi o ápice do serviço. Foi o ápice do amor, foi o ápice da maturidade. É quando ele já nada mais era dele, nem a própria vida dele. Tudo era para os outros. Então Jesus não quer saber o quanto você sabe, Ele quer saber o quanto você vai compartilhar, o quanto você vai doar, o quanto você vai se entregar, disponibilizar os dons e talentos que recebeu a favor dos outros. Isso é o caminho que nós devemos ter para chegar à maturidade. Conclusão.
Maturidade, então, é o resultado do nosso conhecimento, da prática desse conhecimento e do ensinar às outras pessoas aquilo que eu aprendi. Para amadurecer, preciso adquirir conhecimento, praticá-lo e então compartilhar o que eu aprendi. Tem fases da nossa vida de fé que a gente só vai romper, só vai crescer mais quando você começar a ensinar os outros. Quem sabe você até tem conhecimento e tem que aplicá-lo. Tua vida está legal, está andando com Jesus, mas chegou a fase agora você tem que repartir. Discipular alguém, acompanhar alguém, você não precisa ter a nomenclatura, a função de discipulador para cuidar alguém na fé. Tem um irmão que começou aí no pequeno grupo, um amigo que você levou. Tem gente que a gente fala que faz o parto lá, ganha o filho e abandona. A gente não acha horrível quando uma mãe ganha o bebê e joga ele aí nas valetas? Tem crente que é assim, traz para a igreja e depois abandona. Os líderes que cuidem, o líder de pequeno grupo. Não, é você gerou, você teve o bebê, está na hora de você começar a ensinar. Compartilhar, e você vai ver que você vai começar a romper e amadurecer ainda mais quando você compartilha aquilo que você recebeu. Amém, meus irmãos? Então, para esse ano de 2020, vamos deixar nossas imaturidades, nossas birras, nossas infantilidades para trás e vamos avançar. E quem sabe você não tem sido infantil, não tem sido imaturo, mas você está caminhando e começou a diminuir o ritmo. Vamos continuar a caminhada, como o autor de Hebreus falou aos Hebreus. Não